Vamos lá, bom dia, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ter uma tarefa de português apenas, as demais são do tio Hamilton, certo? Hoje é terça-feira, dia 22, aulinha de matemática, ciências e português. Vamos lá ver qual é a que nos cabe hoje. Ontem algumas pessoas tiveram dúvidas sobre a qual material era para ser utilizado. Nós vamos utilizar, gente, o volume 1. O volume 2 vocês vão guardar no cantinho, porque quando a gente concluir o volume 1 é que a gente vai iniciar o 2, tá certo? Então, guarda com cuidado para ninguém pegar, não riscar, não cortar, tá certo? Porque esse material a gente vai usar quando concluir o primeiro, tá bom? Então, módulo 1 o volume 1 do Caderno de Atividades e Produção Textual, que é um livrinho só, é o que nós vamos utilizar agora. E nós vamos utilizar ele na sequência. Ontem nós fizemos a atividade 1, hoje nós vamos fazer a atividade 2, tá certo? Então, da mesma forma, vai ser com o caderno de produção textual. Ontem foi a produção 1, hoje vai ser a produção 2, tá certo? Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar o gênero cantiga popular, certo? Que é um tipo de registro também, histórico, né? Um tipo de escrita, um gênero da escrita. E aqui ele traz a proposta de uma que talvez vocês conheçam. Se vocês não conhecerem, os seus pais seguramente vão conhecer, tá bom? Você conhece a cantiga popular chamada Terezinha de Jesus? Por que será que ela possui esse título? Vamos cantar com os colegas, ou com a família, no caso, né? O nome da música é Terezinha de Jesus, né? O título do texto. E ele é de autoria da tradição popular, ou seja, não se sabe quem criou essa música. Ela foi repassada oralmente de gerações para gerações, ok? Como a gente estudou ontem, aqueles povos africanos que têm essa cultura, os nossos povos também têm essa cultura, certo? De repasse de músicas, de lendas, de histórias, certo? Então, vamos lá. A música é Terezinha de Jesus, deu uma queda, foi ao chão. Acudiu 3 cavalheiros, todos de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Terezinha levantou-se lá do chão e sorrindo disse ao noivo, eu te dou meu coração. Da laranja eu quero um gomo, do limão quero um pedaço. Da morena mais bonita quero um beijo e um abraço. Ok? Então, você vai vir aqui no texto, lá em cima você vai colocar a data de hoje, certo? 22/9/2020. Ontem eu disse para vocês colocarem o nome na linhazinha verde e algumas pessoas, alguns colegas me chamaram no privado dizendo que não encontraram a linhazinha verde. É porque o caderno da tia veio com a versão colorida, o PDF. O de vocês é preto e branco. Então, a linhazinha preta que a tia diz é essa bordinha verde, essa bordinha que vocês vão encontrar ao lado dessas palavras que estão em negrito, tá vendo? Abaixo da palavra atividade 2 e a palavra data tem um quadrado, um retângulo feito com umas voltinhas. Aqui no da tia é verde, no de vocês está preto e branco, ok? Então, vocês vão colocar o nomezinho aí acima dessa linhazinha ondulada e colocar a data, não esqueçam, certo? Que é pra gente ter um controle certo das atividades. Vamos lá ver o que a nossa interpretação pede. A quem Terezinha deu a mão? O que ela disse a esse rapaz? E se já aconteceu com você alguma situação semelhante a essa? Se aconteceu, você vai nos contar como foi, tá certo? Aí na segunda questão nós perguntamos se essa cantiga popular está escrita em forma de prosa ou de poesia. Nós já vimos na sala, quando a gente estava ainda em sala, a questão da poesia. Lembrem que a tia apresentou para vocês a quadra, que era aquela estrofe de 4 versos.
em que duas rimavam entre si. Lembram? Então, essa é a estrutura de uma poesia, ok? E a prosa é escrita de uma forma diferente, ela não necessariamente precisa de ter uma rima, certo? Você sabia que as palavras podem ter significados diferentes de acordo com o contexto? Muito bem, isso é o que a gente está estudando de substantivos e adjetivos. Dependendo do contexto, uma palavra pode ser substantivo ou pode ser adjetivo, sem mudar a escrita dela, tá certo? Vamos ver aqui abaixo um exemplo, e aí o significado de palavras que terão em vista o contexto de qual estão inseridas. Aqui a gente tem dentro desse retângulo maior a palavra laranja, certo? Vamos lá. Na música diz, da laranja quero um gomo. O significado de laranja aí é a fruta. E gomo é aquelas divisões que tem na fruta, certo? Então, da laranja eu quero um gomo, que é um pedacinho daquele. A palavra laranja está dando nome à fruta, então ela é um substantivo. Um substantivo simples, que está dando nome a uma fruta qualquer. Em todos os lugares, laranja vai se chamar sempre laranja, ok? Na segunda, nós temos minha camisa é laranja. O significado aí da palavra laranja já não é mais o nome da fruta, mas o nome de uma cor. Então, essa cor está dando, essa palavra laranja está dando qualidade a uma cor. Quando ela dá qualidade, ela é um adjetivo. Entendemos como é simples? Quando eu estou dando nome a uma coisa, ou a uma pessoa, ou a um lugar, eu tenho um substantivo, simples ou composto, ok? Simples ou próprio, desculpa. O próprio é quando é nome de lugar ou de pessoa, que é próprio daquele lugar, próprio daquela pessoa. E o substantivo comum é quando é o nome de uma coisa, em vários lugares é aquele mesmo nome. Simplesmente está sendo dado o nome de mesa, cadeira, bola, cama, lápis, laranja, ok? Vermelho. Então, eu estou dando o nome a uma coisa. A qualidade vai vir, ou as características vão vir dando um adjetivo, certo? Pode ser a mesa quadrada. No caso, quadrada é o adjetivo da mesa, é a forma como ela é. Pode ser a meia pequena. Então, a meia é o meu substantivo, que está dando nome ao objeto, e pequena é a qualidade dela. Então, é um adjetivo. Tá bom? Se não tiver claro isso, chama no privado a tia Auri, que a tia quer esclarecer com vocês essa questão, porque algumas pessoas ficaram em dúvida sobre o adjetivo e o substantivo, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos laranja com dois significados diferentes. Do limão quero um pedaço. O significado de pedaço aí, qual seria? Certo? É pedaço como que eu vá tirar uma parte daquele limão, ou é pedaço referente ao todo, certo? Estou muito cansada, vou ficar deitada por mais um pedaço. Esse pedaço seria um pedaço parte ou um pedaço referente a tempo, certo? Então, esse significado a gente vai captar da mudança do sentido dessa palavra. No próximo, quero um beijo e um abraço. Qual o significado aí de beijo? Aí, na minha festa de aniversário, terá vários tipos de docinhos, como beijo e brigadeiro. A palavra beijo nessa segunda frase tem o mesmo significado que o beijo tem na primeira? Ok? Então, nós vamos pensar um pouquinho. E depois você vai tentar recordar que palavras você conhece que possuem significados diferentes. Aqui está dizendo em trio, mas nós não vamos fazer em trio, nós vamos fazer sozinhos, ou você pode pedir ajuda aos seus familiares. Por exemplo,
eu tenho uma palavra que eu vou dar como exemplo a vocês. Manga. Você vai escrever aqui nesses quadradinhos. No primeiro, você vai escrever a palavra manga. Aí tem significado 1 e significado 2. No significado 1, quando eu falo manga, você lembra logo da fruta. Então, o primeiro significado seria fruta. No significado 2, qual é o outro significado que nós temos para manga na língua portuguesa? É uma parte da roupa, não é verdade? Então, é a mesma palavra, mas tem significados diferentes, certo? Então, vamos lá raciocinar um pouquinho e pensar nessas palavras para colocar aqui no registro, tá certo? Agora, observe a imagem da cantiga popular Terezinha de Jesus. Escreva uma história bem criativa, utilizando os mesmos personagens e apresentando outros caso desejar. Isso aqui é no livro de produção textual, certo? Que é o mesmo livro de vocês, só que é lá do meio para frente, lembram? Que ele tá os dois colocados juntos aí para vocês. Então, lá no livro de produção textual, você vai procurar na página 9, tem essa gravura que tá contando a mesma imagem que tem na história da Terezinha de Jesus, e você vai criar uma história diferente em cima dessa imagem que você tá vendo. Para isso, o autor traz algumas dicas para a gente começar a escrever, tá bom? Que a tia vai mostrar para vocês no próximo slide que dicas são essas. Onde aconteceu a história? Você está vendo um cenário. O que tem nesse cenário? Onde parece que essa história foi acontecida? Foi na cozinha de uma casa? Foi no quarto de uma casa? Foi numa floresta? Foi num parque? Ok? Então, você vai imaginar um cenário de acordo com o que você está vendo nas gravuras. Quem serão os personagens da sua história? Quais são as características físicas e psicológicas? Os seus personagens são magrinhos? São gordinhos? São alegres? São tristes? Ok? Eles têm um nome ou você quer deixar eles sem o nome? Terá um conflito? Qual vai ser o conflito da sua história? O conflito é aquela parte em que acontece algo bem interessante que vai dar desfecho à história, que vai dar continuidade ao que vai acontecer depois. Quem resolverá o conflito que você criou? De qual modo esse conflito vai ser resolvido? E aí, no final, você vai pensar um final inusitado, original, inesperado e surpreendente. Uma coisa que ninguém esperava, por exemplo, e você pode botar na sua história, certo? Então, nós vamos usar esse passo a passo para construir a nossa história, ok? Tia Auri, eu só consigo fazer uma frase dentro de cada pensamento desses aqui, dentro de cada orientação. Ótimo. Tia Auri, o que eu pensei não cabe numa frase, só cabe em duas. Ótimo. Tia Auri, eu preciso de mais espaço. Muito bem, faça um parágrafo maior, ok? Quando você fechar a sua ideia com a primeira dica, aí você parte para a segunda, tá bom? Mas vamos colocar em prática a nossa criatividade, certo? Aqui nós temos um bom espaço para fazer isso, tá bom? Vamos aproveitar. Não esqueçam que essa linhazinha de cima é para colocar o título da sua história. Toda história precisa começar com um título. Todo gênero textual precisa ter um título. Se for uma receita, eu vou botar lá em cima o nome da receita. Se eu for inventar uma poesia, eu tenho que botar lá em cima o título da poesia. Se eu for criar uma lenda, eu tenho que botar lá em cima o título da lenda, não é isso? Então, aqui você vai criar uma história e vai criar também, primeiramente, o seu título, certo? E aí, nós estamos juntos nesse momento, ok? Para garantir o seu direito de aprender. Essa vai ser a nossa frase durante muito tempo, tá bom? Porque esse direito precisa ser garantido, certo? Então, nós na escola estamos fazendo a nossa parte, a família precisa fazer a parte dela também, e vocês também precisam fazer a sua parte, ok?
todos nós juntos de mão dadas vamos mais longe, certo? Um abraço da tia e qualquer coisa podem chamar no privado, tá bom? Fiquei muito feliz com a participação de vocês ontem. Tivemos muito retorno de atividades. Isso me deixou muito feliz e vamos continuar firmes, tá bom? Tira uma horinha para estudo, reserva aquele tempo para você fazer sua atividade. De preferência durante o dia, não vamos fazer à noite, porque à noite, como a tia já disse, vocês estão mais cansados, o aproveitamento é menor, o rendimento é menor, tá bom? Então, tira um tempinho durante o dia, reserva para a atividade. Depois da atividade concluída, você vai fazer suas outras coisas, tá certo? Pois um abraço, um beijo no coração e fiquem com